dificilmente a gente vê algumas pessoas invocando o nome de Jesus. Não que todo aquele que invoca o nome de Jesus, de fato, o adore e o conheça. Claro que não. O Senhor Jesus alertou que muitos o honrarão com a língua, mas no coração estarão bastante afastados e longe. Mas a gente vê uma diferença aí nessa questão da espiritualidade, quando muitos falam, mas eu creio em Deus, mas eu busco a Deus. Porém, é estranho quando uma pessoa glorifica a Deus com os lábios, tá certo? Mas não se coaduna com a vida, as suas atitudes, os seus frutos, os seus atos, não se coadunam com aquilo que Jesus fez. Tá certo? Ninguém pode honrar a Deus, por mais devoto que pareça ser, por mais religioso que possa parecer, e agir diferente dos passos de Jesus. É uma adoração falsa. Alguém que vive glorificando a Deus, cantando, falando o nome de Deus, invocando o nome de Deus, mas não tem transformação no sentido de não busca conhecer a Jesus e não busca agir como Jesus agia. Logo, a adoração, a espiritualidade é uma falsa espiritualidade. E isso aconteceu com os fariseus que andavam ali ao redor de Jesus, viam os milagres que Jesus fazia, mas as suas atitudes eram contrárias à de Cristo. E eles falavam muito acerca de Deus. Eles eram líderes nas sinagogas, eram professores de teologia, eram líderes religiosos, porém falsos líderes. Porque é simples discernir alguém que seja um verdadeiro líder de Deus. É só apenas avaliar se a vida dele se parece, se está indo no sentido igual da vida de Jesus. Amém? Isso obviamente não quer dizer que aquele que se converte, que ande com Cristo, que deseja estar com Cristo, torne-se perfeito nessa terra. Claro que não. Mas a gente vê uma mudança considerável no caráter e no andar de todo aquele que professa a Deus como seu único Senhor. Primeira característica a saber se parece com Jesus, tá certo? Então esses judeus, esses fariseus, esses religiosos, os mesmos que condenaram Jesus, eles não conheciam o Pai, nunca conheceram a Deus, nunca quiseram de fato conversão, não estavam afim disso. O que eles queriam apenas era realizar os seus próprios desejos pessoais, saciar a sua fome de poder, de controle, de manipulação e de tudo aquilo que a carne pede. A verdade é essa, a concupiscência da carne. Então Jesus está dizendo aí que eles perseguem os outros porque não conhecem o Pai, ou seja, não conhecem aquele que enviou a Jesus. Como temos falado várias vezes já, que há essa conexão muito forte entre pai e filho. O pai envia o filho faz a vontade do pai. Jesus várias vezes ele afirmou que tudo que ele fazia não era de si próprio, ele não inventou a doutrina dele mesmo, ele não queria a própria glória, mas sim validar o que o Pai tinha falado, glorificar o Pai. E esse foi o ministério perfeito de Jesus, aquele que glorificou integralmente, de forma perfeita, harmônica e absoluta, o seu Pai. Tá certo? É isso aí que Jesus está nos dizendo. Se eu não viera, o verso 22, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Ora, todo aquele que se encontra com Cristo, que ouve de Cristo, que escuta o de Cristo, ele sai diferente. Tá certo? A priori é preciso que a gente compreenda isso. Não há ninguém que esbarre com Cristo, que se encontre com Cristo, que passe por Cristo, que escute a Cristo e fique do mesmo jeito.
tá certo? Ou fica melhor, se converte, dá crédito às palavras, recebe Jesus na qualidade dele, de como ele é, o verdadeiro Deus Salvador e Messias, ou rejeita e fica pior. Mas ninguém fica a mesma coisa depois que tem um encontro com Cristo, que ouve de Cristo, na forma que cada um, na experiência pessoal que cada um vai ter, tá certo? E isso de forma triste para aqueles fariseus que tiveram a oportunidade de caminhar com Cristo nessa terra, o conheceram pessoalmente, o conheceram face a face, escutaram a doce voz do Salvador, viram, testemunharam inúmeros milagres, maravilhas, prodígios, ressurreições de mortos, mas não creram. Esses fariseus jamais seriam os mesmos após esse encontro com Cristo. Infelizmente, eles ficaram pior. Tá certo? Mas glória a Deus, houve um grupo desses discípulos e de muitas outras centenas de pessoas que, do contrário desses fariseus, aderiram. Quando ouviram a Cristo, ouviram o Evangelho, se apaixonaram, se derreteram em Jesus, em Deus, deram crédito a Deus, encontraram com a verdade, encontraram com a justiça, tiveram agora um casamento com a misericórdia, casaram-se com Deus, foram transformados. Amém. Como eu e você, que pela misericórdia do Senhor, um dia tivemos um encontro, um dia escutamos a palavra, ou vários dias, às vezes a conversão se dá no momento, mas isso não importa, não vem ao caso, ou às vezes gradativamente nós vamos escutando até o dia em que nosso coração, nós decidimos amolecer nossos corações e buscar o Senhor, mas a gente é transformado. Aleluia, foi assim que aconteceu com aqueles discípulos. Então Jesus está alertando aqui que se Jesus não tivesse vindo, se esses fariseus não tivessem ouvido o testemunho da verdade de fato, pecado não teriam. Não é? Esse confronto, porque Jesus é quem traz esse confronto. A libertação, a verdade, a revelação, a salvação também é o encontro da verdade com a mentira. E quando a verdade prevalece, gera salvação. Quando há um encontro da verdade com a mentira, mas aquele ouvinte decide optar pela mentira, a mentira vence, ele torna-se um ser pior do que estava. É isso que Jesus estava fazendo aqui. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Não tem porque foram confrontados. Jesus, nas suas palavras, os confrontou de forma direta. Jesus deixou muitas vezes esses religiosos de boca aberta e às vezes de boca fechada também. De boca aberta quando Jesus fazia milagres. Eles ficavam sem ter o que dizer. E às vezes de boca fechada porque Jesus, em sua argumentação perfeita, calava a boca de todos aqueles. Quantas vezes esses perversos tentaram perverter a palavra de Jesus, tentando provar, tentando, né? A palavra tentação aí, tentando a Jesus, mas Jesus, na sua onisciência, no seu amor e na sua misericórdia, dava a volta por cima, respondia aquela pergunta que eles estavam fazendo e mostrava a verdade, mas eles não se rendiam a tal verdade. E é por isso que Jesus diz aqui, agora eles não têm desculpa do seu pecado. A oportunidade lhes fora dada. Como Jesus chora diante de Jerusalém, olhando para Jerusalém, de Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis, como a galinha, reunir os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas não o quiseste. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Esse foi o clamor de Jesus por aquela nação ali que recebeu a Cristo, a única nação do mundo que recebeu esse presente, onde Jesus foi, andou, habitou, mas rejeitou o Filho do homem, o Filho de Deus. E aí o pecado subsistiu na vida daqueles que rejeitaram
tal verdade. E agora eles não têm mais desculpa